Por que o céu é azul? Por que os aviões voam? Como os peixes respiram dentro d'água? O que são aqueles pontinhos brilhantes no céu? Por que quando aquela menina me olha, meu coração acelera? Talvez não se lembre, mas você um dia foi essa criança. A curiosidade é uma marca da nossa espécie e é o que fez a nossa civilização chegar ao patamar em que está. Essa condição inata, porém, pode mudar. Talvez por culpa de pais que não souberam responder perguntas, talvez por ter que assumir obrigações muito antes do esperado. A maioria de nós, infelizmente, perde a curiosidade conforme cresce. Sedimenta sua visão de mundo em um modelo simplificado, mas satisfatório e segue a vida. Mas você está assistindo ao Somos Míopes porque somos breves, então devo assumir que é um dos sortudos que tiveram suas imaginações estimuladas, que conseguiram respostas e se maravilharam com elas, que conheceram o prazer do aprender e se viciaram nele. O conhecimento abre oportunidades, estimula pensamentos, faz com que as mentes divaguem em questões que parecem não ter uso prático, mas que muitas vezes levam a descobertas importantíssimas. Foi tentando entender por que uma maçã caiu de sua árvore que Newton descobriu as leis que nos permitem viajar entre os astros. Foi observando o comprimento da sombra de duas varetas que Eratóstenes mediu a circunferência da Terra. Adultos que permanecem curiosos mudam o mundo, e seu conhecimento acumulado os estimula a fazer perguntas ainda mais intrigantes. O que aconteceria com a Terra se o Sol se apagasse? O ser humano teria surgido se o asteroide que matou os dinossauros não tivesse atingido o planeta? O que aconteceria se uma bola de golfe dobrasse de densidade a cada hora? O que aconteceria se uma bola de golfe dobrasse de densidade a cada hora? Perguntaram isso ao físico e químico americano David Consiglio, autor conhecido por sua obsessão por cenários onde a humanidade é varrida da existência. Sua resposta abrangeu um leque tão grande de conhecimentos que me estimulou a falar sobre o assunto, mesmo sabendo que não existe cenário real onde um objeto manteria o seu volume e sua densidade aumentaria exponencialmente. Mas compreender o que aconteceria é divertido e instrutivo demais. Vamos aos cálculos então. A densidade de uma bola de golfe é de aproximadamente 1,2 gramas por mililitro e o seu volume é de aproximadamente 40 mililitros. Isso significa que a sua massa inicial é de cerca de 48 gramas. Vamos começar então a dobrar sua densidade à meia-noite e ver o que aconteceria. À 1 da manhã, ela alcançaria a densidade de uma pedra, 2,4 gramas por mililitro. Às 2 da manhã, a densidade do alumínio, 4,8 gramas por mililitro. Às 3 da manhã, a densidade do cobre, 9,6 gramas por mililitro. E às 4 da manhã, a densidade do ouro, 19,2 gramas por mililitro. Ok, sem problemas até aqui, mas a coisa já vai começar a ficar mais estranha. Às 5 da manhã ela já estaria mais densa do que matéria ordinária, ou seja, do que qualquer material que poderíamos conseguir aqui na Terra. Às 7 da manhã, a bolinha, agora com mais de 6 kg de massa, estaria tão densa que já seria difícil segurá-la. 1 hora depois e poucos conseguiriam retirá-la do Sol. Às 9 ela já começaria a afundar um pouco no chão. E às 10 já pesaria mais do que boa parte dos seres humanos. Às 11 ela certamente pesaria mais do que você e ao meio-dia ela chegaria a 200 quilos, o mesmo que uma geladeira. Como seu volume é pequeno, seria praticamente impossível retirá-la do chão mesmo usando ferramentas. E a coisa vai piorar. À 1 da tarde, ela ultrapassaria o peso da sua família. Às 2, pesaria mais do que a sua família e a dos seus vizinhos. Às 3, ela ultrapassaria 4 toneladas e começaria a afundar lentamente no solo. Você está vendo esse bichinho aí? Pois a bola de golfe já seria mais pesada do que ele às 4 da tarde.
Às 5 ela já teria 157 quilos por mililitro, o que significa que terra ou areia já não seriam mais capazes de segurá-la. Lentamente, nossa bolinha começaria a descer em direção ao núcleo da Terra, o único lugar do planeta capaz de abrigá-la. Sua densidade seria tamanha que os grãos de areia ou terra em volta começariam a grudar na bolinha por força gravitacional. Às 8 da noite, o seu peso equivaleria ao de um tanque de guerra. Às 9, ao de uma baleia azul. Às 11, ela pesaria mais do que a Estação Espacial Internacional. À meia-noite, mais do que o ônibus espacial montado para o lançamento. E completamos o primeiro dia. Muita coisa aconteceu, mas nada que nos tiraria o sono. Apenas o surgimento de um buraco no chão com o diâmetro de uma bola de golfe. A descida em direção ao núcleo, porém, vai acelerar. À 1 da manhã, com mais de 40 mil quilos por mililitro, ela vai começar a atravessar rochas. Às 2, ela será capaz de ultrapassar camadas de granito. Às 3, finalmente, a bola de golfe romperá a fronteira interna da crosta terrestre, descendo pelo manto e chegando até o núcleo externo líquido. 1 hora depois, ela já pesaria mais do que um submarino nuclear. Às 6 da manhã, mais do que o Titanic. Às 7, ela ultrapassaria o peso de um asteroide pequeno. E às 8, sua densidade se igualaria à de uma bomba termonuclear em ignição. Isso significa que se a nossa bola de golfe fosse feita de matéria ordinária, a sua pressão interna começaria a fundir seus átomos. Mas como matéria ordinária não dobra de densidade a cada hora, vamos assumir que a nossa bolinha é feita de alguma substância mágica e continuar sua jornada. Às 10 da manhã do segundo dia, ela já pesaria mais do que o Burj Khalifa, o maior prédio da Terra. Às 11, a sua densidade seria parecida com a de uma anã branca. Se houvesse hidrogênio por perto da bola, que nessas alturas já chegou ao núcleo da Terra, ele se fundiria. Mas como o que mais há por lá é ferro, ainda estamos a salvo aqui na superfície. À 1 da tarde, ela pesaria mais do que a pirâmide de Kéops. Às 2, ela alcançaria o peso das 3 pirâmides juntas. Às 7 da noite, nossa inocente bolinha de golfe pesaria mais do que toda a humanidade. Às 8, mais do que todos os peixes somados. Às 10, mais do que toda a comida que nós produzimos por ano. E à meia-noite, ela ultrapassaria o peso do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Sua densidade já está próxima da matéria degenerada. Lembra dela? É um estado em que os átomos se comprimem tanto que os elétrons começam a tentar violar o princípio de exclusão de Pauli e por isso não conseguem mais manter suas órbitas, o que os força a migrar de um núcleo ao outro próximos da velocidade da luz. É um estado da matéria tão denso que só ocorre no interior de estrelas que estão morrendo, e é a pressão que esses elétrons geram que impede que a matéria colapse ainda mais, que os núcleos atômicos fiquem próximos uns dos outros. Guarde essa informação, ela vai ser importante mais para frente. Mas mesmo com a gravidade superficial da bolinha a estonteantes 50 mil Gs, o ferro em volta dela não começou a fundir. A massa total do núcleo da Terra também quase não se alterou, afinal ele ainda pesa 1 bilhão de vezes mais do que a bolinha. Já se passaram 2 dias e a humanidade nem tem noção do que está acontecendo debaixo dos seus pés. Todos continuam tocando suas vidas normalmente. Mas isso deve mudar nas próximas horas. À 1 da manhã do terceiro dia, a bolinha vai pesar tanto quanto um cometa grande. Às 2, mais do que a quantidade de gás carbônico que nós produzimos por ano. Às 4, mais do que a quantidade de gás carbônico que as plantas conseguem processar por ano. Às 6, ela já estaria mais densa do que o universo era pouco após o Big Bang. Lembra dessa fase, quando ainda não havia átomos?
2 horas depois e a bola de golfe já pesaria mais do que todo o carvão existente na Terra. Às 10 da manhã, mais do que todo o carbono da biosfera inteira. E ao meio-dia, ela teria o peso de Phobos e Deimos, as duas luas de Marte, combinados. Não são luas tão grandes assim. Phobos tem 27 km no seu eixo maior e Deimos tem 15, mas a bichinha tá ficando pesada. À 1 da tarde, a nossa bola de golfe já pesaria tanto quanto Prometeus, uma das luas de Saturno. Às 3 da tarde, finalmente, começaríamos a detectar uma leve alteração da gravidade da Terra usando gravimetria por satélites. Às 6 da tarde, o peso da bolinha ultrapassaria o da atmosfera terrestre. Mais 2 horas e sua densidade se igualaria à de uma estrela de nêutrons. Às 10 da noite, o seu peso seria equivalente ao dos anéis de Saturno. Mas isso ainda não abalaria nossas vidas aqui em cima. O problema é que a bolinha é pequena, apesar de muitíssimo densa. Isso significa que tudo que está no raio de 1 km grudou nela, e como sua gravidade é altíssima, prótons e elétrons estão se fundindo e formando uma esfera de nêutrons em torno da bola de golfe. Mas aquilo que está além desse 1 km de raio não é puxado por sua gravidade. Ainda, claro, afinal ela dobra de densidade a cada hora, lembra? Às 2 da manhã ela alcançaria o peso de Ceres, o planeta anão. Às 3 ela ficaria mais pesada do que todos os oceanos da Terra combinados. Às 4 seu peso ultrapassaria o de todo o cinturão de asteroides. Às 5 da manhã a bola de golfe chegaria a 1/1000 do peso da Terra. Não é o suficiente para que nós percebamos alguma alteração aqui em cima, mas a Lua começaria lentamente a cair em nossa direção, o que faria com que os mares se agitassem. 1 hora depois, ela estaria mais pesada do que Plutão. 7 da manhã e o seu peso ultrapassaria o de Tritão, uma das luas de Netuno. E, finalmente, às 8 da manhã, com já 1/100º do peso da Terra, nós começaríamos a sentir alguma dificuldade ao caminhar aqui em cima. Os nossos satélites artificiais sairiam de suas órbitas, deixando todo mundo sem internet e GPS, um caos nos dias de hoje. 1 hora depois e a bolinha ultrapassaria o peso da Lua. Mais 60 minutos e o peso seria maior do que o de Ganimedes, a maior lua do Sistema Solar. Às 11, finalmente, começaríamos a ter planetas dentro do núcleo da Terra. Sim, a bola de golfe pesaria mais do que Mercúrio. Ao meio-dia, ela ultrapassaria o peso de Marte. E nós começaríamos a sentir sua gravidade em nossos ossos. Poucos conseguiriam subir escadas ou correr sem muito sacrifício. E isso pioraria rapidamente. À 1 da tarde, a nossa bola de golfe alcançaria 1/4 do peso da Terra. As pessoas começariam a cair e se machucar. Pneus de carro explodiriam, aviões e pássaros choveriam dos céus e atrás deles veríamos a Lua se aproximando. Nossa hora estaria chegando. 4 da tarde, as catástrofes se agravariam com a bola de golfe já pesando mais do que a própria Terra. Edifícios, árvores, tudo vem ao chão, tanto pela gravidade quanto pelos terremotos, vulcões e tsunamis. As poucas pessoas que sobrevivessem a tudo isso mal conseguiriam respirar 1 hora depois, e a Terra, que nesse momento pesa 3 vezes mais com a presença da bola de golfe, começaria a encolher. A Lua continuaria vindo. Às 5, finalmente, toda a humanidade estaria morta, já que com uma gravidade 5 vezes mais forte do que o normal, os nossos corações não conseguiriam bombear o sangue eficientemente. Também, para que continuar vivo? A gravidade da bola de golfe seria tão grande que o manto e a crosta terrestre afundariam. Não haveria para onde fugir. Mais 1 hora e a bolinha alcança o peso de Urano, esmagando a atmosfera sobre a superfície com tanta gravidade. 7 da noite, o peso da bola de golfe se equipara ao de Netuno. A crosta não é mais sólida. O planeta inteiro se tornou uma enorme esfera de lava.
Às 9 chegaríamos ao peso de Saturno e às 10 ao de Júpiter. Se alguém estivesse vivo, teria dificuldade para olhar para a Terra, tamanho o seu brilho nessas alturas. E a Lua ultrapassaria o limite de Roche, lembra dele? Isso significa que ela se despedaçaria, formando um anel em torno de nós. À meia-noite do quarto dia, o que restou da Terra pesaria quase tanto quanto todos os planetas, asteroides e cometas somados. O anel que a Lua formou não resistiu ao aumento da gravidade e espiralou até cair na superfície. Tamanha massa vai começar a interferir na órbita dos outros planetas. 3 horas depois e chegaríamos à massa de uma estrela anã marrom. Mais 2 horas e seríamos tão massivos quanto uma anã vermelha. Tanta gravidade faria o hidrogênio da água de nossos mares fundir, o que significa que os nossos oceanos brilhariam como uma estrela. Mais 3 horinhas e nos tornaríamos um sistema estelar binário. A Terra, porém, já teria fundido todo o hidrogênio de nossos oceanos. O centro do sistema solar definitivamente estaria entre Terra e Sol, mas o brilho ainda viria do nosso astro-rei. Só demoraria mais 1 hora para alcançarmos a mesma massa da nossa estrela, o que faria com que todos os outros planetas fossem ejetados das órbitas ou engolidos por nós e pelo Sol. E a coisa ainda não acabou. Às 10 da manhã, ultrapassaríamos o limite Chandrasekhar. Lembra quando eu pedi para você memorizar que os elétrons impedem que a matéria degenerada colapse? Pois agora a gravidade é forte demais para que isso aconteça. Isso significa que aqueles elétrons que viajavam próximos à velocidade da luz, pulando de um núcleo de átomo para o outro, agora começarão a se combinar com os prótons e toda a matéria da Terra e de tudo que caiu em cima dela vai se transformar em nêutrons. Sem repulsão eletromagnética, afinal nêutrons são neutros, todo aquele espaço vazio dos átomos que se sustenta pela nuvem de elétrons colapsa e o que restou da Terra vai encolher ainda mais, encolher tremendamente. Vai virar uma esfera hipermassiva de 1,5 km de diâmetro feita apenas por nêutrons. É um processo rápido e violentíssimo, que provavelmente vai causar uma explosão parecida com a de uma supernova. E a coisa ainda vai piorar, e muito. Mais 2 horinhas e a densidade da bola de golfe transformaria nossa Terra neutrônica em um buraco negro. Será que isso seria saudável para o Sol? Não muito. Em 3 horas, o buraco negro Terra-bola de golfe o despedaçaria e o transformaria em um disco de acreção. E finalmente chegaríamos a um estágio que demoraria para mudar. Demoraria por quê? Porque a gravidade viaja na velocidade da luz. Isso significa que algum ser vivo num planeta no sistema Alpha Centauri só saberia o que aconteceu aqui depois de 4 anos e meio. Do resto da Via Láctea, em algumas dezenas de milhares de anos. Em outras galáxias, milhões de anos depois. O problema é que já no 7º dia, a nossa bolinha de golfe pesaria mais do que todo o universo. Ou seja, tudo o que existe em torno de nós seria atraído por esse absurdamente gigantesco buraco negro do fim do mundo, mas só depois da gravidade ter tempo de chegar até lá. A expansão do universo acabaria. Todas as galáxias voltariam a se reunir em um ponto do tamanho de uma bola de golfe e talvez, com alguma sorte, tivéssemos um novo Big Bang. Valeu alguma coisa esse exercício mental? Na minha opinião, foi divertido. E nos lembramos de algumas coisas interessantes, como as anãs brancas, a matéria degenerada, a velocidade da gravidade e o limite de Chandrasekhar. Pensar no universo sempre nos traz respostas, muitas vezes a perguntas que nem ao menos fizemos. Só não consigo entender até hoje, porém, por que aquela garota faz o meu coração bater mais forte. Eu sou o Juliano Righetto e você acabou de assistir ao Somos Míopes porque Somos Breves.